nós tínhamos um escritório de contabilidade de 30 anos com todas as características de um escritório, né? O escritório de contabilidade contador trabalha para dar conta do serviço, né? Nós já tínhamos um nome diferenciado no mercado, porque a BDS surgiu da terceirização de um grande grupo, então a gente já tinha um know-how de trabalhar com grandes empresas, mas o que imperava lá, como eu gosto de falar da vibração, né? Era um ambiente pesado, tudo era difícil, o cliente era complicado, então era um movimento, era uma coisa difícil, era uma empresa pesada, né? E qual foi o meu grande desafio e o meu grande incentivo? Transformar essa empresa, esse escritório de contabilidade, numa empresa de assessoria contábil, no qual nós trataríamos como uma empresa que tem administrativo, que tem desenvolvimento de pessoas e no qual a gente vendia produto. A gente deixava de fazer a contabilidade para vender o produto de contabilidade, o produto de departamento pessoal, o produto societário. Então, é uma visão diferente, onde lá nós já tínhamos um plano de carreira de 20 anos, que ninguém olhava, né? Então, agora a gente trabalha com plano de carreiras, né? Ainda em desenvolvimento, mas bem mais atualizado, no qual a pessoa pode crescer gerindo pessoas, mas ela também pode crescer se especializando, onde a gente oportuniza esse crescimento, porque o que mais importa numa empresa de prestação de serviço é o colaborador. Porque a nossa matéria-prima é o serviço do colaborador. Então, a gente entende que para a BDS crescer, para a empresa crescer, ela precisa ter uma mão de obra qualificada, um produto diferenciado no mercado. Então, esse movimento dos 2 anos que eu atuei foi com esse objetivo, de transformar não numa empresa gigante, a maior do Brasil, mas uma das mais importantes do Brasil a nível de atuação do mercado. E é para isso que a gente trabalha. E essa era uma visão que não existia não na existia, empresa. Não. Isso Porque faz 2 anos. Faz 2 anos. Nós tínhamos... o grupo era o escritório e uma empresa de consultoria. Então, a empresa de consultoria fazia o trabalho de consultor. E era nesse ambiente que o meu marido mais tinha realização. A contabilidade era o que tinha surgido, era a base de tudo, era o início de tudo, mas era onde ele focava mais, era na consultoria. E aí, quando a Mari entra, a Mari, eu sei que mudou o espaço, né? Então, Sim. o local aí que eu digo que conta a vibração. Aí que eu digo que faz a diferença você ter conhecimento das energias que acabam regendo a vida das pessoas, consequentemente das empresas. Eles estavam 10 anos procurando uma sala nova. Nós estávamos num ambiente com poluição sonora, mal ventilado. Sabe aquela que você aluga uma sala, daí cresce, baixa a parede, aluga do lado, baixa a outra, aluga outra. Então era um ambiente sem nenhum desenho, sem nenhuma fluxo de informações, nada, sabe? Então, quando eu cheguei, tinha esse histórico de 10 anos procurando sala. A hora não era do tamanho adequado, a hora não tinha restaurante próximo, a hora não tinha estacionamento para os colaboradores, né? E eu foquei, não, eu preciso de uma sala energeticamente assim, criei ela na minha mente e eu só não mudei em dezembro de 22, que foi que eu iniciei em julho de 22, porque veio o resultado das eleições, veio todo aquele vai, não vai, o que vai acontecer, e eu segurei o projeto por 15 dias e aí eu perdi todo o fluxo de trabalho, então a gente demorou 2 meses a mais. Então, em fevereiro de 23, eu me mudei para a sala nova, um ambiente amplo, com designer, com ventilação, maravilhoso, um ambiente moderno, né? Bem decorado, bem bonito. Então, foi o primeiro passo, né? Fazer com que os colaboradores entendessem a importância da empresa. Ô Mari, tu falou ali nessa questão de colaboradores, né? E eu vejo que dentro do hall dos empresários que eu atendo hoje, talvez é uma das maiores dores. Tá entre as maiores, né? Conseguir montar um time que vista a camisa da empresa, que viva os valores da empresa e que funcione ali. Tu conseguir fazer... É o que tu falou, pô. Uma empresa de prestação de serviços, ela depende fundamentalmente de mão de obra. Então, se tu tens um funcionário ali dentro que ele não está alinhado com tudo isso,
que ele não tem o desejo de estar alinhado, né? Torna tudo muito difícil. Eu já assim, ó, o que eu já ouvi de casos de cliente que teve, não é só não ajuda, atrapalha. Literalmente atrapalha. Ao ponto de chegar a estragar processos, dar prejuízos e daí por diante. Eu vi ali que tu falou muito nesse contexto das pessoas, né? De como tava e como o que você precisou movimentar. Aprofunda um pouquinho isso pra gente, por favor. Quando você começa a ancorar os teus valores, a ancorar o que você quer para a empresa, você acaba movimentando energias. Então, essas pessoas que não estão vibrando nessa sintonia, elas automaticamente saem. Então, tu tivesse muita evasão, teve muito turnover ali. Bastante. Então, você acaba, essas pessoas acabam se desligando e vem outras pessoas conectadas com esse propósito. Hoje tu tem quantos funcionários? 40. Desses 40, quantos são da época antes da Mari? Eu acho que uns 30%. A maior parte veio depois. Olha como a ambiência... Né? E isso vale para clientes, isso vale para fornecedores. Mudou tudo. Vai mudando. Porque você vai impondo o seu ritmo, os seus valores, né? E as pessoas que não têm esses valores, elas vão saindo. Não conecta mais, né? Não conecta mais. Então, não foi só colaborador, foi clientes, fornecedores também teve essa mudança. Na época, a gente não perdeu nenhum cliente, né? Nós, como um escritório de contabilidade, o contador é o que segura, que conduz, né? Na época, não, a gente não perdeu nenhum cliente, porque a gente já tinha uma equipe grande estruturada e também os 2 anos de afastamento dele, então, fizeram com que o cliente permanecesse por conta da confiança que tinha nele e também deu tempo dele entender que a equipe também sabia fazer do mesmo jeito, né? Fazer uma transição ali. O que vai trocando são aqueles clientes que não querem crescer, não querem se organizar, não querem seguir a legislação. Então, esses a gente não consegue trabalhar, né? Uns eles saem, outros a gente pede para se retirar, mas isso faz parte do processo, né? Ô, Mari, vamos lá, eu estou imaginando aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas você entrou numa empresa que foi a cultura, os valores já estavam construídos. Exatamente. E pelo que você está me falando, não era aquilo que você acreditava ou queria. Os valores bons, eles nasceram, né? Então, vou falar agora um pouquinho da sistêmica, né? Que também que ajuda muito a empresa. Então, eu sou formada em constelação sistêmica clássica empresarial. Então, você entender esse processo, né? Então, quando uma empresa nasce, ela tem um propósito. E toda vez que o diretor foge desse objetivo, a empresa fica fraca. Então, também tive a graça, né, no período que eu estava em formação, logo em seguida ao falecimento, foi o módulo empresarial na formação. Então, lá, como estudo, a gente colocou a BDS, né, um representante para o Mário Celso, um representante para a Mari, que ia dirigir, um representante para a empresa, para o cliente, para os colaboradores. Então, foi tudo colocado no campo com as suas representações. Então, lá aparecia uma empresa, a pessoa que estava representando forte, robusta a empresa, todo mundo conectado, né? O Mário mesmo, do lugar que estava feliz com aquilo, né? Então, assim, estava um cenário muito bom. E aí ela disse assim, olha, como a gente está em estudo, nós vamos fazer um teste. E ela mandou a minha representante falar para o Mário o seguinte, a partir de hoje, a BDS vai trabalhar só por dinheiro. Gente, vocês não têm noção o que aconteceu com o campo quando ela falou isso. A empresa caiu, os clientes viraram de costas, os colaboradores também. Foi um caos. Então, assim, para quê? Para me entender que se eu não seguisse o propósito da empresa, eu perderia minhas forças, né? Então, também no exercício ela disse assim, não, então, agora a minha representante fala o seguinte para o Mário, olha, eu vou tocar, vou seguir o propósito, né? A BDS nasceu para auxiliar o crescimento e desenvolvimento dos clientes, a gente vai continuar nessa linha. Eu só peço autorização para fazer transformações necessárias para equalizar o momento presente e tal. Nesse momento, tudo voltou. Empresa forte, Mário sorrindo. Então, assim,
Dali eu já entendi que eu tinha que aproveitar tudo que foi bom, que transformou, porque na realidade eu não fiz uma grande transformação na empresa. A empresa já tinha esses valores, só que eles estavam meio confusos ainda. Os próprios colaboradores não enxergavam isso, os clientes também não. Então o que que eu fiz? Eu peguei o que tinha de bom, ressaltei, publiquei, né? Nós tornamos isso visível através das redes sociais. E então assim, eu ancorei a energia que já estava lá e modifiquei o que precisava ser modificado. Ou seja, tudo tem que ser leve, tudo tem que ser crescente, né? Nós temos que fazer parte sempre da solução, nunca do problema, né? Então, foi isso que eu fiz com a BDS.